Bom, galera, o período que corresponde ao reinado de Dom Pedro II no Brasil, ele não pode ser visto como se fosse totalmente separado dos eventos da regência e do Primeiro Império. O regresso conservador, ou seja, o abandono de vários princípios liberais, cobre o período que vai do final da regência aos primeiros anos do Segundo Reinado. Portanto, a coroação de Dom Pedro II, ela não dividiu a história do Brasil ao meio. Afinal, ela apenas fazia parte de um processo de consolidação do Estado Imperial, que durou mais ou menos de 1837 a 1850. É justamente essa fase que estamos estudando agora, nessa videoaula. Tendo isso em conta, podemos ficar surpresos com os contrastes entre o período da regência, de 31 a 1840, e o do Segundo Império, que vai de 1840 a 1889. Explico. Na regência, nós vimos diversas revoltas, conflitos políticos e sociais que botaram fogo no país. No entanto, poucos anos depois em que Dom Pedro II foi coroado, aconteceu exatamente o contrário, um período de quase meio século, quase sem nenhuma grande rebelião contra o governo central. Em vez da instabilidade política regencial, a tranquilidade do Segundo Império. O clima foi de tranquilidade política, entre aspas, principalmente porque os grandes proprietários conseguiram se afirmar como classe social, traçando objetivos comuns e sufocando os demais grupos sociais. As revoltas liberais e as rebeliões populares foram sendo contidas. As contestações mais ameaçadoras ficaram controladas. Ou seja, a partir do momento em que a classe senhorial, ou seja, a classe dos grandes proprietários, se constitui e impõe sua vontade sobre a nação, também se poderia perguntar basicamente o seguinte: e era tranquila, por exemplo, a vida de um escravizado ou de um camponês? Perceberam? Tranquilidade política apenas para uma classe social. Bom, desde a independência que os grandes proprietários brasileiros construíram o Estado Nacional. Para começar, um Estado que fosse respeitado por todas as classes sociais, inclusive os escravizados. A autoridade do Estado deveria manter a ordem, o que significava que preservaria a propriedade privada, a escravidão, a unidade do país e o predomínio social dos grandes fazendeiros. Portanto, o Estado imperial ele não era neutro, ele não estava acima das classes sociais. Administrava o país especialmente em favor dos interesses dos grandes proprietários e utilizava sua força, que era a Guarda Nacional, Exército, deputados, leis, juízes, para manter subordinados os outros grupos sociais. Nesse sentido, o Estado imperial ele era um instrumento da classe dominante. Muitos conflitos políticos, inclusive entre os próprios grupos das elites, que demoraram a chegar a um acordo, finalmente, no Segundo Império, a classe senhorial, composta ali pela aristocracia rural, os latifundiários e os grandes comerciantes, conseguiu se consolidar como classe social, isto é, alcançou o consenso a respeito do que ela era e quais eram seus interesses. Tornou-se capaz, por exemplo, de organizar um Estado a seu favor e de dirigir a sociedade de acordo com seus valores aristocráticos, de ordem e civilização. Bom, como é então que a classe senhorial atingiu seus objetivos? Em primeiro lugar, eliminando adversários, com a perseguição implacável contra os liberais exaltados e as populações rebeldes. Lembra? Cabanagem, balaiada? O Exército e a Guarda Nacional fizeram um serviço mais sujo de arbitrariedade, torturas cruéis e assassinatos, casebres incendiados com as pessoas dentro, camponeses supliciados até a morte. As medalhas, então, vinham sujas de sangue e o capacete. Bom, resultado disso tudo? Assassinados, presos, exilados ou simplesmente apavorados, os liberais exaltados quase sumiram do cenário político nacional. O povo humilde que havia se rebelado teve que recuar. Em segundo lugar, por causa do sucesso econômico. O café dominava cada vez mais a economia nacional e parte da população que era magra de fome, mais as exportações de café continuavam engordando as contas bancárias dos fazendeiros. Um dinheiro enorme. Açucarada. Bom,
quem tinha servida pela escravidão no Brasil. Riqueza crescente, maior poder, é claro. Bom, e onde era plantado esse café? Primeiro no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, e depois em São Paulo e no fim do século, igualmente em Minas Gerais, ou seja, no Sudeste. Onde estava o café, estava o dinheiro, e onde estavam as fortunas, estava o poder. É fácil entender que as províncias cafeeiras dominavam a política nacional. Depois disso, não era mais possível contestar a centralização do poder em torno da capital. O café garantiu o domínio do Sudeste, do Rio de Janeiro, do poder central. Também foi importante o poder simbólico da figura do imperador. Um quarto fator de estabilidade política no Segundo Império também foi a introdução do regime parlamentarista em 1847. Bom, sobre essa forma de governo, no ano de 1847, o Parlamento Brasileiro, que era a Assembleia Geral do Império, composta pelos deputados e pelo Senado, alterou a Constituição e estabeleceu a monarquia parlamentar. Mas atenção, o parlamentarismo brasileiro no Império teve grandes diferenças em relação ao parlamentarismo clássico, aquele que estudamos durante as revoluções inglesas. O parlamentarismo clássico era via na Inglaterra do século XIX e que, nesse país, obviamente dura até hoje. No parlamento britânico, o rei era principalmente o símbolo de autoridade e tradição. Ele não tinha poderes especiais para governar. Já no Brasil, graças à Constituição de 1824, que estabeleceu o poder moderador, acontecia justamente o contrário, onde o imperador reina, governa e administra, ou seja, aqui o imperador a gente de um parlamentarismo às avessas, ou seja, de cabeça para baixo na escolha do primeiro-ministro. Na Inglaterra, era de baixo para cima. O eleitor votava no parlamento e daí saiu o primeiro-ministro. No Brasil, era exatamente o sentido inverso. O imperador, através do poder moderador, tinha o poder de demitir todo o ministério e dissolver o parlamento. Então era o imperador que tirava o emprego do primeiro-ministro e nomeava um outro para o seu lugar. Esse homem, geralmente, convocava eleições para o parlamento. Por uma maravilhosa coincidência, a maioria, óbvio, do parlamento costumava pertencer ao partido do presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro. Claro, as eleições eram cheias de irregularidades e o prestígio do primeiro-ministro dava a vitória. Esse caso, por exemplo, é bem interessante porque basicamente era o primeiro-ministro que comandava as eleições do Brasil, do parlamento. Ou seja, quem tinha o poder de primeiro-ministro conseguia manipular as eleições a seu favor. Assim, quando o imperador nomeava o chefe de governo, já estava praticamente decidido quem era o partido vencedor das eleições. O imperador ficava com um importante papel simbólico de protetor do Brasil, de governante imparcial. Toda uma atos públicos, rituais de beijamão e criava a imagem de que Dom Pedro II era o conciliador nacional, ou seja, o imperador de todos os brasileiros, sábio e bondoso, entre aspas, obviamente. O mecanismo parlamentar imperial, pois na medida em que o poder moderador, através de Dom Pedro II, nomeava e demitia o primeiro-ministro, ficava com a espécie de árbitro do jogo político. Quanto aos poderes discricionários, ou seja, quase limitados, Dom Pedro II comandava a alternância dos partidos liberal e conservador. Bom, estava fechado então esse ciclo. A gente discutiu, por exemplo, nas últimas aulas, a questão dos partidos, do surgimento dos partidos liberal moderado, que deu origem aos partidos progressista e regressista. No Segundo Império, eles se tornaram, obviamente, respectivamente, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Em princípio, os liberais defendiam o federalismo, a separação entre a Igreja e o Estado, a ampliação do direito de voto, diminuição das barreiras, por exemplo, alfandegárias. Na prática, quando participavam de algum governo, podiam agir de forma muito semelhante com o Partido Conservador. Daí a ironia popular da época que dizia que a coisa mais parecida com um liberal era um conservador. Ou então diziam que ninguém era mais liberal do que um conservador na oposição. Bom, eram exatamente essas características do Segundo Império.
o empenho para se criar um clima de conciliação nacional. Sob a hegemonia na direção dos cafeicultores do Sudeste, os grupos dominantes chegavam a um consenso. O parlamentarismo era então a chave de estabilidade, em primeiro lugar, porque as decisões políticas passavam a ser tomadas em acordo, ou seja, os grupos da elite, representados partidos liberal e conservador, tinham de conversar, negociar, fazer concessões e conciliar. Em segundo lugar, porque a mudança de governo era tranquila. De vez em quando, o imperador tirava um partido do governo e nomeava um ministro do partido contrário. Não dava para ninguém ficar esquentando, por exemplo, a cadeira ministerial por muito tempo. Em média, cada governo durou pouco mais de um ano. Foram 36 gabinetes diferentes. Como os partidos podiam agir de forma parecida, no fundo não mudava muita coisa. Era a política da cadeira de balanço, ou seja, ora estava no governo partido conservador, ora estava no governo partido liberal.